através da vida da pastora Érica, ó Deus. A tua filha que vem em teu nome para anunciar, ó Deus, para compartilhar a tua palavra, Senhor. Que ela, Senhor, seja derramada em nossos corações, com uma unção fresca nesta noite, ó Deus. Porque nós queremos receber o que vem da parte do Senhor. Usa a tua filha de maneira poderosa nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Minha pastorinha. Aleluias, glória a Deus. Que momento especial nós vivemos no louvor. Nós viemos sendo ministrados, muito ministrados. E, sabe, Bia, você e seu esposo estarem aqui essa noite, a gente veio no carro. Nós sentimos no nosso coração que vocês dois estariam aqui hoje. Porque quando a gente viu Jonatas e Jennifer ministrando no altar, fomos muito impactados. Fomos muito impactados. Fomos alegrados, aleluiados, ministrados. Isso é uma coisa muito forte. 2 irmãos que são chamados para o mesmo ministério. É uma coisa muito forte. É uma coisa muito poderosa, Célio. Seus filhos cresceram, Célio. Um homem e uma mulher. E aprove ao Senhor chamá-los ao mesmo ministério. Isso é muito forte. Então a gente veio dentro do carro falando... Ai, se Célio e Bia estivessem lá hoje. E aí vocês estão aí, que bom. Glória a Deus. Glória a Deus. Os adolescentes serão ministrados. Posso já, Léo? Posso chamá-los? Irmão Edson, tudo certo aí para os adolescentes? Tá? Não, o Luiz Fabiano tá ali, ó. Tá ali. Tem Maria Clara, já foi também. Olá, bem-vindos. Isso, abençoado é a palavra correta, Kelly. Essa é a forma de chamar um filho. É assim. Glória a Deus. Sabe de uma coisa? Deus nos escolheu essa noite. Existem pessoas que estão assistindo esse culto através do YouTube. E você que está aí recebendo essa ministração, Deus escolheu você para que você, nesse exato momento, pudesse ser alcançado por essa palavra. Deus escolheu você que está aqui hoje para ser ministrado por essa palavra. Eu queria te convidar a lutar para não perder aquilo que Deus tem para você essa noite. Não pode ser um esforço somente do ministrador, da pessoa que vai compartilhar a palavra. O ministrador é um mero detalhe daquilo que Deus quer falar com você. Mas é muito importante que você lute para não perder aquilo que Deus reservou para você. Eu não sei se é uma boa notícia, eu não sei se é uma notícia normal, se é algo que você já imaginava. Mas eu queria lembrar a você que você, quando decidiu passar por aquela porta, um nível de batalha espiritual acentuou-se. E nós não podemos entrar aqui apenas no estado contemplativo. Vamos contemplar, vamos viver o momento. Seria bom se fosse assim, mas eu preciso te lembrar que existe uma guerra espiritual para que você não ouça a palavra no seu coração. Meu irmão, pode ser que o irmão ouça com seus ouvidos, mas existam tantas coisas aí na sua mente tentando roubar a sua atenção que você até ouviu com seus ouvidos, mas ela não chegou no seu coração.
O nome disso, batalha espiritual. E a partir desse momento eu quero convidar você a se posicionar. Quantos estão entendendo isso? Digam glória a Deus. Você precisa se posicionar para receber a palavra do Senhor essa noite. Eu quero conversar com você. Deus ministrou o meu coração, esse dia que é o dia dos pais, um dia tão especial. Eu vou pedir a pastorinha Marta para sentar ali pertinho da irmã de Jailma, para auxiliá-los, né? Parece que a nossa pequena não estava com febrinha, encostei nela ali, ela estava com febrinha. Estão precisando de carinho, de atenção, de cuidado. Isso. Acho que a gargantinha dela não está boa, né? Mas é ministração também do Espírito Santo. E agora todos os intercessores vão entrar em ação, nesse momento. E você, Kelly, vai se permitir ser ministrada pelo Senhor, porque a pastora Marta vai cuidar da sua filha. A pastora Marta está aí para servir a sua vida. Ela vai cuidar da sua filha para que você possa receber a palavra de Deus. Olha que coisa forte. É muito forte. Eu quero conversar com você sobre paternidade. Algumas ideias do que eu vou compartilhar com você está aqui nesse livro, Paternidade para as Nações, do pastor Hermínio, Luiz Hermínio, né, que me acessa muito o coração, gosto muito das ministrações dele, dos livros dele. E algumas coisas que eu vou compartilhar com você tem a ver com chaves que eu tenho recebido da parte do Senhor sobre paternidade para as nações, né? E eu quero conversar com você sobre uma história muito conhecida, que é a história de Moisés e de Josué. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia em Números, capítulo 27, versículo 17. Números 27, versículo 17. O Ministério de Tecnologia vai ministrar hoje juntinho comigo, porque vai soltando ali uns textos, né? Esse é o nosso texto central, mas eu vou trabalhar alguns outros textos com os irmãos, muito importantes, e o Ministério de Tecnologia vai nos ajudar. Números, capítulo 27, versículo 17, eu quero, por favor, te pedir que você deixe aberta aí a sua Bíblia nesse texto. Eu quero te explicar o contexto em que esse versículo foi escrito. Chegou um momento que Moisés entendeu que estava chegando ao final da sua vida. E é muito importante, a primeira chave que eu quero que você entenda, é muito importante a gente discernir em Deus quando ciclos se fecham. Existem ciclos que são fechados pelo Senhor, e é muito importante a gente discernir isso. Moisés, nesse momento, nesse exato momento, desse versículo que nós vamos ler, ele entendeu que o tempo de vida dele na terra estava acabando. E ele faz uma coisa muito linda e muito impressionante, só de quem tem intimidade mesmo com Deus é que pode fazer uma coisa dessa. Quando ele percebe que Israel perderia o seu líder, Israel perderia o seu pastor, Israel já não o teria mais como aquele que cuida, Israel perderia o seu pai. Moisés se preocupa. Meu Deus, o meu ciclo acabou, eu não vou mais ser pai de Israel, mas o que vai ser agora? Precisa ter um outro pai para Israel. E Moisés faz uma coisa muito bonita. Ele começa a dialogar com Deus e falar com Deus o jeitinho que ele queria que o novo pai para Israel fosse. Ele começa a traçar as características que ele gostaria que o novo pai para Israel tivesse, aquele que o substituiria. Moisés começa nesse versículo a traçar um modelo de pai.
Ia dizer, Senhor, olha, já que não serei eu mais o pai, eu quero pedir uma coisa para o Senhor. Eu tenho um modelo aqui. E eu queria passar esse modelo de pai para o Senhor. Como que eles dois eram tão íntimos, né? A ponto de você poder dizer. A intimidade faz isso, presta muita atenção. Quanto mais íntimo você for do Senhor, mais você vai ter liberdade de abrir o seu coração para dizer a Ele aquilo que você quer, aquilo que você precisa. Às vezes nós não conseguimos ousar a dizer a Deus o que queremos e o que precisamos de maneira específica, porque é como assim se Deus estivesse num lugar muito distante de nós e fosse parecer até um atrevimento. Mas entre Moisés e Deus, Helena, não era assim não. Eles eram tão íntimos que Moisés podia até falar o detalhe do que ele queria. Presta atenção, meu irmão, minha irmã, se você tem se sentido intimidado em dizer aquilo que você precisa, no detalhe que você precisa. Quem sabe Satanás tem lançado sobre a sua mente que você nem é digno de pedir, nem é digna de pedir algo ao Senhor, quanto mais dizer o detalhe. Saiba, nessa noite Deus está te trazendo um novo entendimento. Quanto mais você correr para um nível de intimidade com teu Pai, mais você poderá ser específico naquilo que você pede. E Ele te dará. Pedi, dá-se-vos-á. Buscai, acharei. Batei, abri-se-vos-á. Moisés começa então a falar isso com Deus. Deus será um novo pai. E eu queria pedir para o Senhor uma coisa, tem um modelo de pai. E quando Deus me falou, Cristina, essa palavra sobre modelo de pai, eu pensei, Senhor, essa é uma palavra para todos nós no Dia dos Pais, sabe? Porque alguns que estão aqui hoje não tiveram um bom modelo de pai. Alguns que estão aqui hoje procuram nas suas memórias de infância algumas lembranças do seu pai e não conseguem encontrar uma boa lembrança de um bom modelo de pai. Essa palavra é para você. Outras pessoas tiveram um modelo de pai, mas tiveram por muito pouco tempo. Foi o nosso caso. Hoje eu mandei uma mensagem para você mais cedo. Porque eu me identifico com você. Hoje, quando o dia começou e eu lembrei do meu paizinho, eu lembrei de você. Alguns de nós tivemos um modelo de pai que durou assim, aqui nessa terra, muito pouco tempo. E aí, quem é que substitui esse modelo? Como é que fica, pastor? Nosso modelo se foi, quem substitui esse modelo, Edson? Então, falar de modelo de pai é falar para você que está aqui hoje, talvez na mesma situação do Edson, na mesma situação de Felipe e de tantos outros irmãos. Quem sabe você que está aqui hoje, me fale o contrário. Não, pastora, eu tenho um grande modelo de pai. Eu tenho um modelo de pai na minha vida a seguir. Eu tenho. Mas às vezes a gente esquece que o melhor modelo de pai que nós tenhamos nessa terra ainda é limitado, é humano. Então existe um modelo de pai, outro, que nós precisamos acessar e conhecer, porque senão a gente se acomoda a algo que já é bom, que é especial, que é um bom modelo de pai, mas Deus está querendo nos mostrar e revelar-se a nós num outro modelo, santo, perfeito. E quem sabe você está me ouvindo aqui hoje, você é pai. Preciso falar com você que é pai, Léo. Léo, talvez nessa noite Deus vai te ensinar a como ser pai de Tutu. Não vem com um manual, né? Mas a palavra, ela pode nos entregar chaves. Pai de filhos pequenos, depois pai de filhos adolescentes.
depois pai de filhos adultos, que já é uma outra coisa, meu Deus. Então nós precisamos de modelo. Como é que eu vou saber, como pai, se você é pai, está ouvindo essa palavra, como é que você vai saber se o que você está fazendo certo? Eu não estou falando de amor, eu não estou falando de quantidade de amor, não é isso que eu estou falando. Patrick, você entende o que eu estou falando? Eu não estou falando de quantidade de amor, não, eu estou falando de fazer aquilo que um bom pai faz. Como que você vai saber? Você precisa de um modelo. Por isso que a palavra de hoje, a gente precisa falar sobre isso. E essa conversa entre Moisés e Deus é tão encantadora, porque Moisés falava do modelo de pai que ele entendia que Israel precisava. E diz assim a palavra de Deus. Números 27, versículo 17. Eu vou ler o 16 também. Vou ler o 16 e o 17. Diz assim: o Senhor, ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles, e que entre diante deles, e que os faça sair, e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Nós vamos ler de novo. E no lugar de pastor, nós vamos colocar a palavra pai. Nós vamos dizer filhos que não têm pai. Acompanhe novamente comigo a leitura. Ó Senhor, Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles. Diga, diante deles. Que entre diante deles, diga, diante deles, e que os faça sair, repita, faça sair, e que os faça entrar, repita, faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como filhos que não têm pai. E se você entrou aqui essa noite se sentindo como um filho que não tem pai, eu quero profetizar sobre a sua vida que não é assim que você vai sair daqui essa noite, porque enquanto você se preparava para estar aqui nessa congregação, o teu pai já estava aqui esperando por você. Esse foi o modelo que Moisés propôs ao Senhor. E tem 4 características. Que saia diante deles, Senhor, que seja um pai assim. Que seja um pai que saia diante deles. Senhor, que seja um pai que entre diante deles. Senhor, que seja um pai que os faça sair. Que seja um pai que os faça entrar. São 4 características desse modelo. São quantas? 4 características. E a primeira delas fala sobre sair diante deles. Moisés está pedindo, Senhor, eu queria um pai que saísse diante deles, ou seja, que fosse à frente. Senhor, o homem que o Senhor vai levantar para a paternidade de Israel, esse modelo do homem que eu vou ficar tranquilo, que vai cuidar, que vai ser o pai para Israel, precisa ser uma pessoa, um homem, um pai que vá à frente. Célio, sair à frente é tomar a iniciativa. Célio, sair à frente é abrir o caminho. Abrir o caminho, Edson, você entende isso? Esse é o modelo de pai que Moisés estava pedindo para Deus. Para ser um bom pai, é preciso ter a iniciativa de abrir o caminho para os seus filhos. Abrir o caminho para os seus filhos. E eu preciso dizer para você, seja um bom caminho ou seja um caminho difícil, você precisa pensar na grande probabilidade que é por esse caminho que os seus filhos vão passar.
Eu preciso perguntar a você, como pai, essa noite, qual é o caminho que você tem aberto para os seus filhos. Porque Moisés disse: Senhor, que seja um pai que saia diante dos filhos, que não seja preciso que os filhos saiam sem ter um pai à sua frente. Que haja um pai que vai primeiro. E como é difícil quando os filhos não têm um pai que vai primeiro, que ensina, indo, abrindo caminho. Eu não sei quantas vezes você se sentiu perdido porque não sentiu que seu pai foi à frente. Sabe, preparou um caminho para você passar. Tornou o caminho menos arenoso. Desbravou. Tirou da sua frente alguns perigos, alguns desafios. Um homem que vai na frente. É disso que se trata, Juan, quando Deus está falando sobre ser um modelo de pai. Ser um modelo de pai, segundo o coração de Moisés, era isso. Precisa ser um homem com proatividade para ir à frente e abrir o caminho. Hebreus capítulo 10, versículo 19, versículo 20. A palavra vai nos mostrar que nós tivemos alguém que fez isso por nós. Hebreus capítulo 10, 19 e 20, diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, a sua carne. Volta para mim o 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu. O véu foi rasgado porque o nosso Pai, o modelo de Pai, abriu um caminho para a eternidade. Ele foi à frente. Ele andou nas pisaduras que você não poderia andar. Ele desbravou os perigos que você não suportaria. Ele venceu aquilo que você não venceria. E é isso que faz um bom pai. Ele abre o caminho, um novo e vivo caminho. E é isso que a palavra de Deus diz. Nós podemos ter acesso ao Santo dos Santos, ao santuário, porque um novo e vivo caminho já foi aberto. Aleluia. Isso é um bom pai. Era disso que Moisés estava falando. Ah, Senhor, precisa ser um homem poeta, Senhor. Tem que ser um homem arretado, tem que ser um homem que vá à frente, que abra um caminho. Ah, eu conheço meus filhos. Eu sei como meus filhos são, Senhor. Ah, se não tiver um homem que vá na frente, abrindo esse caminho difícil para eles não vão conseguir caminhar, não. Esse era Moisés falando do modelo de pai. E essa sou eu dizendo que há um pai sobre a sua vida, que já abriu um caminho para você. Se você olha para o seu passado e não consegue enxergar que os seus pais humanos abriram um caminho para você, eu vou dizer para você que houve um substituto, houve um pai perfeito, aquele que entrou na história como pai que abre um caminho, um pai que vai adiante. E se você se permitir, minha querida, Ele estará sempre à sua frente, abrindo caminhos. Esse é o modelo de pai que Moisés pediu para Israel. Outro texto que nos ajuda a entender isso, coloque para mim, por favor. João, capítulo 14, de 1 a 6. Olha o que a palavra de Deus vai dizer. Gente, que texto mais gostoso, que coisa mais linda. Coloca para mim, João. Acho que eu vou ter que ler aqui, que senão vai demorar muito. Chegou? Ali. Diz assim, olha isso. Presta atenção que talvez você tenha vindo aqui só para ouvir essa palavra.
Meu Deus, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, então creiam também em mim. Jesus falando com você essa noite, pai. Jesus falando com você essa noite, filha. Jesus falando com você, que o seu coração não fique angustiado. Vocês creem em mim, creem em mim, creem no Pai. Versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Aleluias! E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E então Tomé disse a Jesus, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber sobre o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O caminho para o céu foi preparado. Você tem um pai na sua vida, diga, eu tenho um pai na minha vida. E ele saiu à sua frente e abriu um caminho até o céu, Renata, que eu e você não poderíamos abrir. Ele foi exatamente esse pai. E disse assim, olha, eu estou indo à frente, eu estou abrindo o caminho, e quando vocês me virem, vocês saberão como chegar onde eu estou agora, porque eu vos abro o caminho, eu sou o caminho. Quem sabe você está aqui essa noite para ouvir que seus filhos precisam que você abra caminhos e não os feche. Essa palavra não é só para pai, essa palavra é para mãe, essa palavra é para irmãos, essa palavra é para todos aqueles que são uma referência para a vida de outros. Deus colocou na sua vida, enxertou na sua vida pessoas que, se você não sair à frente para abrir um caminho, eles vão se perder. Pessoas são presentes. E aí Moisés fala a segunda característica. Ele diz assim, Senhor, ponha, lá em Números, diz assim, ponha um homem sobre essa congregação que saia diante deles. E aí o texto diz, e que entre diante deles. Parece que está falando a mesma coisa. Está muito igual, não está? Está parecido demais. Primeira característica, que saia diante deles, a gente já entendeu. Toma a dianteira, vai abrindo caminho, entendemos, tá bom. Mas agora que entre diante deles, mas está muito parecido, minha barrigudinha, não está parecido? Está muito parecido. Vamos tentar entender, o que é isso? Saia diante deles, ok, abrindo caminho. Mas o que é um modelo de pai que Moisés está pedindo para Deus? Que seja um homem que entre diante deles. O que é isso? E eu vou dizer para você que é a intimidade que alguns pais precisam começar a buscar com seus filhos. De ter a liberdade e a intimidade de entrar na presença dos seus filhos. Apresentar-se diante dos seus filhos. Não é sair adiante, mas é apresentar-se na frente deles, diante deles. Como eu olho aqui agora para o Ramon, eu posso dizer, eu estou diante do Ramon. Isso é diferente de Ramon dizer, pastorinha me abriu um caminho, porque ela foi adiante de mim. Isso é uma coisa.
O que agora Moisés está dizendo é que esse homem seja um homem que esteja diante deles. Que entre diante deles. E não que saia diante deles. Guarda essa chave. Haverão momentos na vida de um pai que quer ser um modelo. André, você é um grande pai, André. Que pai maravilhoso que você é. Ah, meu filho. Haverão momentos que o que você vai precisar fazer por essas meninas é sair adiante. Abrir um caminho para elas. Não, você não vai dar mole não, porque se você não abrir um caminho, qualquer outro que abrir um caminho vai parecer que é um caminho bom, mas o caminho bom é o caminho que você vai abrir para elas. E elas saberão, porque elas verão o caminho que você deixou. Entende? Agora, outra coisa bem diferente é quando você conquista o direito de estar na frente delas, diante delas. Isso já é uma outra coisa, porque isso fala de proximidade. Isso fala de dizer assim, olhe para mim. Isso fala de ser exemplo. Isso fala de assumir o lugar de discipulado dos seus filhos. Isso fala de dizer, Ramon, eu não quero somente sair diante de você para abrir um caminho na sua frente. Não, eu quero que quando eu estiver com você, você possa olhar para mim e não se sentir perdido. Ver a paternidade de Deus sobre a sua vida. Eu estou diante de você, Ramon, dizendo, olhe para mim, pode olhar para mim. Entende que isso é muito sério. E muitas feridas no nosso coração. Muitas. Eu sou psicóloga, você sabe, eu recebo no consultório pessoas muito feridas, Marcela. Porque não tiveram um pai, ou não tiveram uma mãe, não tiveram uma pessoa que pudesse se colocar nesse lugar e pudesse dizer, estou aqui, filha, olhe para mim. Quando você estiver com medo, olhe para mim. Quando você não souber o que fazer, filha, olhe para mim. Quando você precisar de referenciais, filha, olhe para mim. E essa figura simplesmente não existiu. E como essa figura não existiu, quantos erros foram cometidos, porque não havia uma pessoa exatamente do jeito que Moisés pediu para Israel, que entre diante deles, que entre na presença desses filhos, diante deles e diga, olha, eu sou o seu pai, faça o que eu estou fazendo. Isso é ser um modelo de pai. Mas você não vai conseguir fazer isso se o Pai do céu não for o seu modelo. Se o Pai do céu não for a forma que te forma, você não tem condição de estar diante dos seus filhos e dizer, olhe para mim. Entende isso, Carlão? Desses filhos que Deus te deu para amar, meu filho, para você cuidar. A única forma de você chegar para Pedro e dizer, Pedro, olhe para mim, eu estou diante de você, meu filho, é se o Abba for o seu modelo. Então você precisa fazer a manutenção disso e perguntar, quem é que está sendo meu modelo? Sabe, às vezes existem coisas que entram no lugar de Deus na nossa vida, e daqui a pouco o nosso modelo é um modelo de pai que dá as coisas, que põe comida na mesa. Isso é ser pai, é trabalhar e colocar comida na mesa. Mas eu quero dizer para você que colocar comida na mesa ainda não te dá a transparência e intimidade que você precisa com seus filhos, para dizer para os seus filhos, olhe para mim. Para você dizer, olhe para mim, Abba, tem que ser o seu modelo.
Eu estou falando para você, esposa. Hoje é o dia dos pais, eu sei, mas é dia de todos nós, porque o nosso paizinho está aqui. Eu estou falando para você, esposa, que às vezes quer ministrar ao coração do seu marido. A única forma de você fazer isso e estar diante do seu marido e dizer: amor, olhe para mim, veja como eu estou tentando lidar com os meus medos, veja como eu estou tentando lidar com as minhas fraquezas. A única forma de você fazer isso é se o seu modelo for o Senhor. Daí virá a sua autoridade em amor para ministrar sobre as pessoas que você ama, sobre seus amigos, sobre seus irmãos. Era disso que Moisés estava falando. Deus, se não for uma pessoa íntegra, se não for uma pessoa que se mostre, que se revele. E presta atenção, você que tem filhos, por favor, Deus trouxe você aqui essa noite. Os seus filhos precisam te conhecer. Isso que Moisés estava falando. Se você precisar se esconder dos seus filhos, coisa triste será, porque você não é esse modelo de pai que Moisés está falando, que precisaria ser alguém que mostrasse o seu coração aos seus filhos, que estivesse diante do povo de Israel, sem culpa, sem medo, sem vergonha, simplesmente se permitindo ver. Mas se a sua vida não tiver Cristo como padrão, você terá mais coisas a esconder do que a mostrar. E aí você vai ficar intimidada. Você vai se sentir intimidada. Satanás, o acusador das nossas almas, vai dizer a você que você precisa se esconder dos seus filhos. Se esconder da sua esposa, se esconder do seu esposo. Porque o que você tem a mostrar do seu coração não é algo que ele possa repetir. Mas Deus trouxe você aqui essa noite, você está nos ouvindo, onde você estiver agora. Deus está falando com você, nesse dia dos pais, como seu pai. Ele se apresenta diante de você agora e te diz: olhe para mim, eu estou de braços abertos, olhe para mim, copie, olhe para mim, eu te ensino, eu te mostro, eu sou a tua referência, eu te ensino como você deve andar, eu não te deixarei perdido. Abandone esses modelos que não estão permitindo que você seja transparente com as pessoas que você ama. Irmãos, tem uma coisa que eu tenho muita dificuldade de fazer e de ser. Não é que eu tenho dificuldade, eu não consigo. Eu não consigo, tem uma situação que é quase uma impossibilidade. Eu não consigo não ser verdadeira, transparente. Eu tenho muita dificuldade de ter um avatar, entendeu? De ser um fake. Eu tenho dificuldade. Porque já dá tanto trabalho ser uma pessoa. Já dá tanto trabalho você ser uma. Você ter duas caras, três. Meu Deus, é muito difícil. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Mas sabe de uma coisa? Quando a sua vida não está no altar, você precisa ser mais de um. Você é um no seu trabalho, você é um na sua casa, você é outra com as pessoas da sua rua, você é outra quando você está entre as suas amigas. Então tem coisas que quando você está entre as suas amigas você pode fazer, existem coisas quando você está dentro da sua casa você não pode fazer, existem palavras que você usa quando você está com determinadas pessoas e outras palavras que você só usa quando você está com outras. Presta atenção, está te faltando olhar para o modelo que é Jesus Cristo. E a palavra vai dizer, por favor, abra sua Bíblia em Isaías 41, versículo 13.
E logo após, em Salmos 34, 5, Isaías 41, versículo 13, a Bíblia vai nos dizer assim, olha o que Deus promete, fala ao profeta, porque eu, o Senhor, seu Deus, o tomo pela mão direita e te digo, não tenha medo, pois eu o ajudarei, eu sou o seu modelo, eu pego a tua mão, eu me apresento diante de você, você vai poder olhar para mim. Sabe como uma criança que no dia da apresentação, todos aqui já passaram por isso, gente, se você já tem um pouquinho mais de idade e já teve seus filhos, você já passou por isso, e se você é jovem, não teve filhos ainda, você viveu isso recentemente, dia da apresentação de Natal na escola, dia da apresentação do dia dos pais, do dia das mães na escola, aquele monte de ensaio que passa, meu Deus do céu, o mês todo ensaiando. Aí a criança vai lá na forminha da professora e ela fica lá na posição. Os olhinhos dela começam a procurar o quê? A mãe e o pai. E se a mãe e o pai não estiverem ali, minha querida, aí vai variar da personalidade. Porque se for assim, uma personalidade assim, mais forte, digamos assim, vai dizer, mas não canto de jeito nenhum. Mas não abre a boca mesmo. Cruza os braços ainda assim. Se for tipo Edson assim, vai fazer cara feia, cruza os braços. Tira. Não empaca que não vai não sai do lugar. Porque ela não viu a referência, ela precisa do contato visual. Guarda essa chave. Você precisa do contato visual com a sua referência, para que você possa fluir. Se a sua vida está marcando o passo, você não consegue se movimentar, é porque você está olhando para o lugar errado. Você não está olhando para a sua referência, você não está olhando para o seu modelo, e ele está dizendo que ele é o pai que toma você pela sua mão. Eu quero que você imagine você na sua infância agora, sendo tomada pelas mãos do seu pai. São mãos fortes, poderosas, as mãos que criaram os céus e a terra, são as mesmas mãos que seguram a sua e te dizem, filho, eu seguro a tua mão direita, você não ficará sem referência. Isso é pai. Isso é pai. Isso é pai. Isso é pai, meu filho. Você vai ser pai de dor daqui a pouco. Meu Deus, Maria está chegando. Jesus, é o manto. É o nosso bebezinho pentecostal, Jesus. Não, Maria, ela se mexe de acordo com o manto. É ou não é? É ou não é, Jô? É. Ela, Maria, vai ver só o que vai acontecer com Maria. Vai chegar aqui no colo já falando em mistério. Que isso, gente? Ela não sabe falar uma palavra em português, mas já fala em mistério. Eu não duvido nada. Não. Ah lá, ó. Meu Deus. Maria é dessas. Assim. Você está entendendo isso? Esse aqui é o modelo de pai. Ele quer segurar a tua mão. Mas presta atenção. Dificuldade da criança que vai fazer a apresentação no Natal, e no Ano Novo, e no Dia dos Pais, e no Dia das Mães. Sabe qual é a dificuldade? É que tem gente demais. Tem muita gente. Aí ela fecha os olhinhos assim, ó, para olhar no meio da multidão. Onde é que está o pai, pastor? Onde é que está a mãe? Cadê? Mas às vezes não dá para ela enxergar a mãe que está lá, a mãe está lá, o pai está lá, mas ela não consegue ver, o filho não consegue ver. Sabe por quê, Greicon? Porque tem gente demais. E às vezes isso está acontecendo na sua vida, meu irmão. Você não está conseguindo ver a referência da tua vida que se chama Abba Pai. O perfeito, o poderoso, o cheiroso, o que pode te levar ao próximo nível. Sabe por quê? Porque tem gente demais parecendo referência para você. Zera isso na sua vida em nome de Jesus.
Pelo amor de Deus. O teu pai não pode ser mais um no meio da multidão. Existem pessoas que vivem a vida espiritual assim. Vivem a sua dimensão espiritual da seguinte forma. Tem as áreas da minha vida, né? E a minha abordagem na psicologia acredita exatamente nisso. Eu sou gestalt terapeuta. Então a gente acredita nessas múltiplas áreas da vida, das pessoas que vão se comunicando e funcionando como uma engrenagem. E algumas pessoas fazem isso com a sua dimensão espiritual. A vida espiritual é mais uma área, tá? Entre muitas. E Jesus é mais um elemento, dentre muitos. Deixa eu falar com você como sua irmã em Cristo e não como psicóloga. Se ele não for o primeiro, ele já não é mais nada. Ele não pode ser mais um na multidão das pessoas que estão assistindo a sua vida. Será que você não entende que você não está conseguindo se mover, se movimentar, fluir naquilo que você foi projetado para fluir? Você nasceu para fluir. Deus sonhou a sua vida, mas você está andando em círculo. Você dá um passo à frente, dois atrás. Será que você não entendeu que você está olhando para muitas direções ao mesmo tempo? Olhe para Ele, o autor e consumador da sua fé. Ele é a sua referência. E se você focar nele, se você olhar para ele, sabe o que vai acontecer? A sua vida vai fluir. Eu sei que eu tenho cara de adolescente, eu sei. Deus deu essa graça. Mas eu já sou das antigas, eu sou da época de Arautos do Rei. Assim, flashback também, flashback. Já peguei, já não vale a pena ver de novo, um negócio que já era bem antigo, deixar isso claro. Mas eu gostava e gosto muito até hoje. E eles têm uma canção que fala exatamente assim. Se ele não for o primeiro em teu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o teu companheiro, razão do teu existir, você vai vencer, você vai viver e vai ser feliz. Era isso que Moisés estava pedindo, Senhor, que eles tenham um pai que possa estar na frente deles, assim, ó, diante deles, que eles possam olhar. Que não seja um pai que tenha que se esconder. Que não seja uma mãe que se esconda, não seja uma filha que se esconda, não seja uma irmã que se esconda. Não. E o texto caminha, nossa, eu tenho que terminar. Eu estou destreinada, gente, de pregar. Poxa, me dá um desconto. Meu Deus. Ai, eu estou passando da hora, vou acabar. Outra característica que Moisés fala, que saia diante deles, vai à frente, que entre diante deles, na frente deles, e que os faça sair. Já vai abrindo aí para mim, Romanos 8:2 e Gálatas 5:1. E que os faça sair, diz assim, sair. Diga, é preciso sair. E existem momentos da nossa vida que se não tivermos um pai, a gente não sai de jeito nenhum. É disso que Moisés estava falando. O povo acostumou-se a viver no deserto. O povo constituiu família enquanto estava no deserto 40 anos. Quando veio a notícia, olha, a terra que está lá é uma terra boa, uma terra que emana leite e mel. Olha, tem umas frutas lá que, meu Deus do céu, não dá nem para a gente carregar sozinho. O povo estava tão acostumado, o povo estava tão preso, guarde isso, preso, que começou a dizer, nós vamos morrer, não vai dar certo. Não, melhor a gente não ir, não, é um povo perigoso. Prisões.
que impediam que o povo entrasse na terra prometida, prisões humanas, prisões espirituais, prisões. Moisés diz assim: Senhor, esse pai precisa ser um pai que faça esse povo sair, porque eles estão presos aqui nesse deserto, eles precisam sair. Esse é o modelo de pai. Você quer ser um bom pai, um modelo de pai, um modelo de mãe, um modelo de irmão, um modelo de irmã, é aquele, é aquela que não consegue olhar uma prisão e dizer: isso não é comigo. Meu filho está no cativeiro, isso não é comigo. Não, ela se envolve com aquilo. Não, peraí, meu filho tem que ser liberto, a minha filha tem que ser liberta. Não, peraí, eu tenho que lutar. Não, esse cativeiro não pode segurar minha mãe. Não, esse cativeiro não pode segurar meu pai. Não. Fazer alguém sair. Fazer alguém sair. Era isso que Moisés estava pedindo: Senhor, que seja um homem desses, que pega o povo e faz com que esse povo saia. Romanos 8:2 vai dizer: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei, do pecado e da morte. Eu quero que você abençoe a pessoa que está ao seu lado. Diga assim: meu irmão, você é livre da morte e do pecado. Diga assim: eu sou livre da morte e do pecado. É isso que a palavra de Deus diz, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da morte e do pecado. Esse é o modelo do Pai que nos liberta, que olha para a minha vida e diz: a Érica vai nascer e ela não pode ser cativa. A Érica vai chegar a esse mundo, ela não pode viver presa a esse cativeiro emocional a vida toda. Eu vou libertá-la porque eu sou o seu pai. A Érica vai nascer na terra e ela vai precisar chegar no céu. Ela não vai poder ficar presa na morte. Não pode. Eu vou libertá-la da morte, porque eu sou o pai dela. Era isso que Moisés estava pedindo. Deus, levanta um pai para Israel, que não aceite mais que esse povo fique preso no deserto, que esse povo não saia do deserto mais. Gálatas, coloca para a gente, por favor. Gálatas, capítulo 5, se eu não me engano, o versículo 1, diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a um jugo de escravidão. Diga assim: para a liberdade, Cristo me libertou. Diga assim: para a liberdade, o meu Pai. Vamos fazer esse movimento? Solta os braços assim, ó. Quando a gente falar meu Pai, você vai falar assim: meu Pai, tá? Então diga assim: para a liberdade, o meu Pai me libertou. Esse é o modelo de pai. Você é livre em Cristo Jesus. E não há nada que possa te separar do amor de Cristo. Nada! Nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhuma circunstância humana tem o poder de manter você cativo, porque para a liberdade o teu Pai te libertou. Você é livre! Viva como livre, porque você tem um pai. Liberte seu filho. Seja agente de libertação na vida dos seus filhos. Pastora, como é que eu posso me tornar agente de libertação na vida dos meus filhos? Ora, olhando para o modelo, aí voltamos no início da mensagem.
Pastora, como é que eu vou ser agente de libertação na vida das pessoas que eu amo? Olhe para o teu pai. Lembre as pessoas que elas são livres em Cristo Jesus, elas não precisam se submeter mais a nenhum grilhão, a nenhuma prisão, seja um vício, seja um sentimento, seja uma circunstância, porque Jesus Cristo nos libertou. Era disso que Moisés estava falando. E por último, Moisés diz que saia diante deles, vá à frente abrindo o caminho, que entre diante deles, seja uma pessoa que eles possam olhar, que os faça sair, libertação. E por último, que os faça entrar. Esse é o modelo de pai. Essa é a última característica que a gente vai ver. O bom pai é aquele que faz os seus filhos entrar. O que era isso que Moisés estava pedindo? Aí já era uma coisa nova, que não basta sair. É preciso entrar no novo. Existem pessoas que já saíram do velho, mas não entraram no novo. São pessoas que estão no limbo existencial. No limbo espiritual. Já saiu do antigo, mas não entrou no novo ainda não, entendeu? Moisés está dizendo, Deus, esse pai que eu estou pedindo para o Senhor dar para Israel, não pode só ajudar os meus filhos a saírem do deserto, não, porque eles vão ficar no limbo, eles vão ficar perdidos. Precisa ajudá-los a entrar. E entrar fala de organizar a vida. Entrar na terra prometida fala de pôr as coisas em ordem. Entrar na terra prometida, Patrick, fala de revestir-se de coragem para fazer o novo acontecer. O novo que já foi posto diante de você. Já foi maravilhoso, filho, você ter saído do antigo. Só que agora, o teu pai está te chamando. É para entrar no novo. E quando a gente entra no novo, Patrick, sabe o que acontece? Tem uma série de ações que nós podemos implementar, porque a nossa vida tem que ser redefinida. Existem pessoas que já saíram do velho, mas que não estão vivendo uma vida nova, porque saíram do velho, mas não começaram a realizar o novo. Moisés diz, Senhor, esse pai tem que ser um cara que faça-os entrar. Tem que construir, tem que organizar. Tem que ser um pai que aponte para o novo. Tem que ser um cara inovador, tem que ser um cara empreendedor, tem que ser um cara que diga assim, gente, não, vamos construir um negócio novo aqui, peraí, vamos usar uma estratégia nova. Que deixa o passado para trás. Saiu. Ontem já é passado. Acabou. Hoje, é o que nós vamos viver hoje. Acabou, gente. Acabou. Quantas pessoas entraram aqui hoje vivendo de passado, hein? Não olha pro lado, não catuca ninguém, não. Ai, meu Deus. Você que está aí na sala, não catuca ninguém agora, não. Não catuca, não. Mas algumas pessoas acabam perdendo tempo vivendo de passado. Já saiu do velho, mas fica lá, lamentando, olhando para trás, às vezes uma ferida, às vezes uma dor, às vezes uma maneira de fazer as coisas que já não é mais para esse tempo. Senhor, dê um pai que faça esses filhos entrarem no novo tempo. Entrar no novo tempo é comida nova, é jeito novo de construir, é jeito novo de se relacionar, é uma forma nova de funcionar. Teremos novos cultos, novas formas de adorar. Foi assim a organização do povo quando Josué assumiu essa paternidade. A gente volta em Isaías 43, 19, penúltimo texto que eu vou ler. Isaías 43, 19, e logo depois, 2 Coríntios 5, 17. E se o Ministério de Louvor já quiser vir, pode vir. Isaías 43, 19. E logo depois, 2 Coríntios, capítulo 12, capítulo 5, versículo 17. Isaías 43, 19 diz assim,
Ai, por favor, eu queria que você ouvisse agora essa palavra como voz de trombeta. Eu quero convidar que você feche seus olhos para ouvir esse versículo. Vamos fazer isso? Eu vou ler para você. Fecha seus olhos. Porque eu quero que você ouça a voz do próprio Deus. Isso só pode acontecer de maneira sobrenatural, que minha voz é feminina. Mas o Espírito Santo vai ligar aí uma tecla SAP para você e você vai ouvir a voz do próprio Deus, dizendo assim para você: eis que faço uma coisa nova, agora mesmo ela está saindo à luz. Será que você não percebe? Eis que porei um caminho no deserto e rios nos lugares secos. Eis que faço uma coisa nova, diz o Senhor. Aleluias. Esse é o teu pai. Você pode ouvir o seu pai falando com você assim essa noite: eu sou teu modelo. E o pai que é modelo faz o filho entrar no novo. Você que não estava se sentindo autorizado a entrar no novo tempo, seja liberado agora em nome de Jesus, porque o teu pai está fazendo uma coisa nova exatamente agora. Exatamente hoje, aqui, o novo de Deus. E eu vou ler para os irmãos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E vou terminar assim, com uma coisa muito pessoal. Quando o papai morreu, papai ficou cerca de 10 dias, cerca de 15 dias no hospital até morrer. E a primeira semana ele ficou num posto, como um posto de saúde. Nós não conseguimos uma vaga para ele no hospital, né? Então ele passou uma semana numa enfermaria, mamãe com ele, papai desviado dos caminhos do Senhor há muitas décadas, desde o falecimento do meu avô. Meu avô, o primeiro pastor da nossa família, pastor José Henrique Ribeiro. E desde que vovô faleceu, papai brigou com a igreja. Papai fechou o coração. E até a sua última semana de vida, papai viveu uma vida longe dos caminhos do Senhor. E o nosso medo era esse, era de perdê-lo, sem que ele tivesse tido um reencontro com Jesus. Isso apavorava o nosso coração. O meu desespero de conseguir uma vaga no hospital para o meu pai é que ele tivesse chance de se reencontrar com Jesus, que ele tivesse mais um pouco de tempo. Mas levou dias para que a gente conseguisse isso. Quem conseguiu essa vaga foi meu cunhado, que me abençoou tanto. Mas levaram dias para que isso fosse possível. E papai longe de Jesus. Mas a última vez que eu falei com meu pai, nesse posto, eu tinha ido ver minha mãe, levar notícias para minha mãe, ver se mamãe tinha comido. E aí mamãe me recebeu assim assustada e falou assim: Érica, aconteceu uma coisa. Seu pai está dizendo que aceitou Jesus. Falei: uai, mãe, mas como assim? Ele está dizendo que aceitou Jesus, que veio uma moça aqui no leito dele e que falou com ele. Mas eu fui atrás da moça para procurar a moça, eu não achei a moça, não vi moça nenhuma. E ele está falando isso. Falei: o que é isso, mãe? Como que a senhora não viu a moça? Um posto tão pequeno, a senhora está aqui. Não vi, ele está falando que passou, mas não vi ninguém passar aqui não. Fiquei assustada com aquilo e fui. Pode colocar o texto aqui para mim. E fui lá no leito de papai, na enfermaria.
Ele já estava muito comprometido, porque era o 4º AVC, ele tinha tido, né? E aí, eu falei assim, pai, o senhor está me ouvindo? Ele abriu o olhinho, balançou a cabeça, que estava me ouvindo. Aí eu falei, pai, mamãe falou que o senhor voltou para Jesus hoje? Ele disse, é. Fez o joia assim, é. Falei assim, não sei não, pai, não sei não. Vou fazer um teste então com o senhor. Eu vou falar uma frase aqui, o senhor vai completar. Eu vou saber se o senhor voltou mesmo para Jesus ou não. Na minha cabeça ele estava delirando. Já era um delírio. Já não era mais meu pai ali. E aí eu comecei a recitar esse versículo para ele. Falei, olha, eu vou falar e o senhor completa. Tá bom? Aí ele falou, tá bom. Eu falei assim, aquele que está em Cristo. Aí ele disse, é novo. Ele conseguiu falar novo. Falei, entendi. E as coisas velhas, pai? A ele. Passaram. Aquela foi a última vez que eu falei com meu pai. E aquele diálogo me mostra que papai está no céu. E que nós vamos nos reencontrar em breve. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Levanta a cabeça, filha. Filho, levanta a cabeça. As coisas velhas já passaram. Teu pai te diz isso, aquele que está em Cristo. No Pai é nova criatura. Não importa o que aconteceu. Não importa o que passou. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. E tudo... eu vou fechar com uma verdade teológica muito complexa de entender. Mas o Espírito vai te ensinar. E tudo é tudo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo, minha querida, qualquer área da sua vida que tiver sido afetada pela dor, pela angústia, pela distância com o Senhor, tudo, Dedé, tudo, eis que tudo se faz novo. Pode entrar. Você tem um pai que te faz entrar no novo. Entende? Nós vamos orar. Nós vamos orar porque se você tem estado diante de qualquer outro pai que não é esse pai que eu estou te apresentando agora, eu vou dizer para você que você está perdendo tempo de ser feliz. Se você está marcando passo, perdendo tempo, andando em círculos, porque perdeu a visão, parou de olhar para o pai, tinha muita coisa para você olhar, você se perdeu, hoje é dia de você voltar. Hoje é dia de você voltar a olhar para o Pai. Porque tudo se faz novo. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, porque eu vou fazer uma pergunta. Eu gostaria que você refletisse agora com Jesus o que eu vou te perguntar. Você foi ministrado por essa palavra, porque Deus marcou esse encontro no calendário da eternidade. Sabia que você estaria aqui hoje. Eu quero te fazer uma pergunta. Será que não está na hora de você voltar para Jesus hoje?
Será que você hoje não entendeu que você estava olhando para muitas outras direções? Está dando microfonia aqui. Você estava olhando para muitos outros lugares, mas hoje você entendeu que você precisa voltar a olhar para o seu Pai. Que você não foi feita para viver em cativeiro, que para a liberdade Ele te libertou, porque Ele é um bom Pai. Hoje é o dia de você voltar para Jesus. Se há alguém aqui, um filho, uma filha que estava afastada do seu pai, eu quero te convidar objetivamente, volte hoje. Eu quero perguntar, há alguém que hoje precisa voltar aos caminhos do Senhor? Onde você estiver, levante uma de suas mãos e eu vou orar pela sua vida. Onde você está, filha?